E aí cria a hipocrisia, que é a hipocrisia que a gente vê as crianças já sendo ensinada nelas desde bem pequenininhas. Essa hipocrisia, que a gente vai ver esse vídeo aí, de um pai com o filho, olha aí. Quem você cantou aí? Roda de novo, olha. Quem você cantou aí? Assim se fazem os hipócritas. Deixa rodar. Olha lá, a criança tá aleleque, leque, leque. Quê? Aleluia, papai, aleluia. Vai fazendo hipócritazinho assim, vai ficando todo mundo nessa mesma história. Quem você cantou aí? Cria duas vidas. Já ensina a criança pela repressão, desde pequenininho, o caminho da hipocrisia, da disfarçatez, da mentira. Aí depois fica todo mundo chocado com o que está acontecendo na Terra em relação ao cristianismo, que já nasceu falido. É uma obra, um artefato humano, um ídolo que o rei Constantino mandou erguer. Não foi Nabucodonosor, foi Constantino de Roma. Mandou erguer esse bezerro de ouro, que é o cristianismo. Mas o cristianismo, que se ofereceu como representante de Deus no ocidente da Terra nos últimos 1700 anos, do fenômeno civilizatório, já tem 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, 70 anos, que ele vem em descendência. Ele vem perdendo impacto. Nos últimos 30 anos foi fortíssima a percepção. De 10 anos para cá, ficou grotesca a percepção, especialmente na Europa, quando desde há 40 anos atrás, mas especialmente 35, 30 anos para cá, os primeiros templos começaram a ser vendidos. Nos últimos 10 anos, amigo, é porque eu não tenho meios, sinceramente, mas se eu tivesse tido meios, havia tanta oferta de templo extraordinário na Inglaterra, que eu teria comprado algum templo, porque eles tinham os lugares mais maravilhosos das cidades. Não precisa ir em Londres, são incompráveis, mas à volta estão sempre no centro de alguma coisa. Tem um bom gosto decorativo europeu extraordinário, milenário. Não é essa coisa brega, né, desses templos horrorosos daqui. Tem uma graça assim, de construção arquitetônica, e muitos deles estavam sendo vendidos muito baratos. Eu conheci gente que comprou templo lá na Inglaterra, por exemplo, e em outros países protestantes. Aí o povo fica chocado com esses acontecimentos. Em primeiro lugar, o templo não é nada. Nós estamos indo mesmo para a sociedade sem templos, sem santuários. A Nova Jerusalém não tem santuários. Isso acabou, já acabou há muito tempo. Jesus disse, essa hora já chegou. Lembra da conversa dele com a samaritana, quando ele destemplificou a existência, quando ele dessantuarizou as geografias e ele existencializou o santuário e a adoração e templificou o amor como expressão de culto, ao dizer à samaritana que lhe perguntou onde é o lugar, Jerusalém ou é aqui o lugar? E ele disse, não é lá e nem é aqui, o lugar é aqui, já chegou, é aqui. Mas apesar dele ter dito isso sempre, apesar de sempre ter sido aqui, essa é a insistência da Escritura o tempo todo e dos profetas, é aqui. Eu não caibo fora, eu só caibo dentro de vocês. A eternidade está no coração. Jesus vem de já chegou, é em espírito e em verdade que se adora. Mas apesar disso, tem gente que fica chocado e acha que é um sintoma de que o evangelho está morrendo, os templos estarem fechando. Não, é apenas um sintoma de que o cristianismo está morrendo. Mas não o evangelho, porque o evangelho não é o cristianismo, nunca precisou do cristianismo. O cristianismo foi e é o pior inimigo do evangelho. E o que o evangelho gera não é uma religião,
O Evangelho de Jesus gera uma espiritualidade, caminho, verdade e vida. Veja a matéria. De 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. A reportagem de Marcos Lozecano. Por fora, maravilhas arquitetônicas. Por dentro, majestosas obras de arte. Igrejas na essência, mas também prédios que se tornam alvos da cobiça imobiliária. Nos últimos 10 anos, 200 templos em média por mês fecharam as portas em toda a Europa. As fachadas são conservadas, mas no coração das velhas igrejas batem os martelos da modernidade. Templos convertidos em condomínios de apartamentos, discotecas, hotéis. Na República Tcheca, a igreja do século XIII virou um spa no começo do terceiro milênio. A gerente diz que os quartos estão sempre lotados. Para ela, é um santo negócio. A prefeitura de Maastricht, no sul da Holanda, também acha que foi abençoada quando herdou a velha catedral numa das áreas mais nobres da cidade. Hoje é uma livraria, frequentada por 800 mil pessoas por ano. Este prédio perdeu sua vocação eclesiástica em 1796. Ficou um tempão abandonado. Virou um estábulo municipal, um depósito de bicicletas e, por fim, um salão de festas. Depois de outro longo período de abandono, a velha igreja de Maastricht foi comprada por um empresário holandês, que decidiu transformá-la num templo de conhecimento e cultura. Na Grã-Bretanha, onde o número de igrejas caiu de 55 mil para 40 mil na última década, o reaproveitamento é variado. Nesta esquina, em Londres, o velho templo anglicano virou um moderníssimo estúdio musical. Um santuário do som, considerado pelos papas da música um dos melhores do mundo em termos de acústica. Mas e os sacerdotes? O que acham disso? É o triste sinal dos tempos, diz o padre Jeremy, responsável por uma pequena paróquia no norte de Londres. As pessoas até acreditam em Deus ainda, mas acham que não precisam mais ir à igreja. Esquecem o verdadeiro sentido de comunidade. Polêmico, o assunto ganha espaço na imprensa britânica, que, de um modo geral, bota a maior fé nesse tipo de solução. Alguns editoriais defendem que pecado mesmo seria botar esses belos prédios no chão. Pecado mesmo agora seria botar esses belos prédios no chão. Agora você veja a interpretação religiosa. O que os religiosos acham? Aí o pastor ou o sacerdote falou. E disse: o povo ainda até crê em Deus. O povo até crê em Deus. Eles só não vêm mais à igreja, só não querem mais vir à igreja. Ora, qual é a razão de ser da igreja como um ajuntamento humano, se não promover a fé dada uma vez por todas aos santos, aos que creem? Ora, se as pessoas creem, então por que você reclama? E em segundo lugar, desde quando Deus é até? E a igreja que virou o fim, Deus virou o meio? Deus virou o meio. O fim de Deus é seduzir gente para as pessoas virem para a igreja. É que o que o rapaz está dizendo, sem dizer, porque nem ele mesmo como sacerdote entendeu até agora a arapuca do processo. Agora, a utilidade que esses templos estão tendo hoje, eles já não tinham há muitas décadas. Alguns deles até séculos estavam sem utilidade, porque era só para acender vela, para fazerem missas ou ritos anglicanos vazios. Alguns casamentos. E alguns casamentos, atividades sociais e grandes cemitérios atrás. Alguns desses templos têm os seus cemitérios particulares. As famílias que se congregavam ali
tem suas tumbas e se sepultam atrás. Aí tem toda essa coisa que ele falou da comunidade, já não estão mais interessados. A pessoa hoje está se relacionando com o mundo inteiro, em qualquer aldeia da Inglaterra. Não tem mais que pegar um trem para ir a Londres. Está tudo dentro da casa dele. Não sente mais a necessidade de sair de casa e ir para um lugar comum da aldeia, como eles se sentiam até 50 anos atrás. Nos últimos 20, definitivamente, essa necessidade social que alimentou tantos anos o poder da igreja foi diminuindo também, foi se criando um vácuo pelo preenchimento dos intercâmbios, das conectividades humanas por outros meios, que não seja a praça, o templo ou o clube da cidade. Se desgeografizou o encontro e a possibilidade do relacionamento, do encontro humano como conhecimento e como distração e como entretenimento de mentes. Se tornou algo planetário essa possibilidade. O que você ia falando, amigo? Se eles ousassem fazer a seguinte pergunta: aonde erramos? E fizessem para você essa pergunta: nós estamos perdendo tudo. Já começou no erro, né? Onde erramos, isso nasceu no erro. Por que estamos perdendo? Vocês não estão dando sequência a nada que nasceu na manjedoura. Vocês só estão dando sequência ao que foi criado artificialmente no laboratório do imperador Constantino. Então, meu Deus, me admira é que tenha conseguido durar tantos anos, tantas décadas, que tenha conseguido dominar tão poderosamente tanto tempo, de maneira tão absoluta e rica, né? E rica, e exploradora, tanto tempo. É diabólica, é a longevidade de tal poder. É interessante. Na minha opinião, há quem ache que eu estou dizendo uma heresia, mas a gente vai daqui a pouco para a eternidade, aí lá vocês perguntem ao Pai se eu estava falando heresia ou se era você que não tinha coragem de crer na verdade do Evangelho. Agora, isso tudo está acontecendo com o cristianismo. O Evangelho vai bem, obrigado. O Evangelho está bem, sabe por quê? Jesus ressuscitou de entre os mortos, gente. Pronto, acabou. A vitória do Evangelho está garantida. A igreja nunca foi a esperança de vitória do Evangelho. Jesus venceu quando ressuscitou de entre os mortos. O cristianismo pode começar, pode acabar, pode ser o pior inimigo do Evangelho, pode fazer o que quiser. As portas do inferno e nem as portas do cristianismo prevalecerão sobre a igreja. Assim como as portas do inferno, as portas do cristianismo também não prevalecerão contra a igreja de Deus. Porque o Evangelho está livre e solto. Tem a ver com a liberdade do Espírito Santo soprando agora. Não está amarrado, não está preso, não está nocauteado. No máximo, para os distraídos, pode ser que ele esteja dormindo e você pense que ele está morto.